O tema dos demônios e possessões na Bíblia é, sem dúvida, um dos mais intrigantes e assustadores para muitos cristãos e estudiosos das Escrituras. A ideia de que seres espirituais malignos podem influenciar, oprimir e até possuir uma pessoa levanta muitas questões. Como isso acontece? Por que Deus permite que esses seres existam? E como nós, como cristãos, devemos entender e lidar com esses fenômenos? Neste vídeo, vamos explorar as referências bíblicas sobre demônios, possessões e como a palavra de Deus nos orienta a entender e enfrentar esses desafios espirituais. Antes de mais nada, precisamos definir o que são demônios segundo a Bíblia. Demônios são anjos caídos, seres espirituais que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Lúcifer, que também é conhecido como Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, lemos: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Esses anjos que foram lançados com Satanás são o que chamamos de demônios. Eles são seres espirituais malignos que se opõem aos propósitos de Deus e buscam enganar, destruir e desviar as pessoas de sua fé. Ao longo das Escrituras, vemos várias referências aos demônios e suas atividades. No Novo Testamento, em particular, há muitos relatos de possessões demoníacas e de Jesus e seus discípulos expulsando esses espíritos malignos. Um dos exemplos mais conhecidos é o encontro de Jesus com o homem possuído por uma legião de demônios, descrito em Marcos capítulo 5. Este homem vivia entre os sepulcros, e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo com correntes. Mas, quando Jesus chega, os demônios imediatamente o reconhecem e imploram para que ele não os expulse da região. Jesus, então, expulsa os demônios e os envia para uma manada de porcos, que se precipitam em direção ao mar e se afogam. Este relato não apenas demonstra o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios, mas também mostra a realidade e o impacto da possessão demoníaca na vida de uma pessoa. Mas o que é exatamente a possessão demoníaca? A Bíblia descreve a possessão como uma condição em que um ou mais demônios habitam e controlam uma pessoa. Isso pode se manifestar de várias maneiras: distúrbios mentais, comportamentos violentos, habilidades sobre-humanas e até mesmo a capacidade de falar em diferentes línguas. Em Marcos capítulo 9, versículos 17 a 27, vemos um pai desesperado trazendo seu filho que está possuído por um espírito maligno. Esse espírito fazia o menino cair no chão, espumar pela boca, render os dentes e ficar rígido. Jesus, ao ver a situação, repreende o espírito impuro, e o menino é liberto. Mas será que todos os casos de possessão mencionados na Bíblia são exatamente como imaginamos? É importante lembrar que nem toda manifestação de comportamento perturbador é necessariamente uma possessão demoníaca. Jesus e os apóstolos distinguiram claramente entre doenças físicas, problemas mentais e possessões demoníacas. Lucas, que era médico e também escritor de um dos evangelhos, faz essa distinção em seus relatos. Em Lucas capítulo 4, versículos 40 e 41, ele escreve: "Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: 'Você é o Filho de Deus.'" Aqui, vemos que Jesus curou doenças e também expulsou demônios, indicando que uma coisa nem sempre é a outra. É fundamental entender que, para os cristãos, o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força demoníaca. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, somos lembrados: "E maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo." Isso significa que, como seguidores de Cristo,
Não precisamos viver com medo dos demônios. Jesus já venceu o diabo e todas as suas forças malignas na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Portanto, os demônios já estão derrotados, e nós, como crentes, temos autoridade sobre eles em nome de Jesus. Outro ponto importante é entender que, biblicamente, a possessão demoníaca é algo que acontece a pessoas que não têm o Espírito Santo habitando nelas. Em outras palavras, os cristãos que verdadeiramente nasceram de novo e que são habitados pelo Espírito de Deus não podem ser possuídos por demônios. Isso porque o Espírito Santo é muito mais poderoso do que qualquer espírito maligno e não habita no mesmo lugar que eles. Contudo, é possível que os cristãos experimentem opressão demoníaca. Essa opressão se manifesta através de tentações, mentiras e ataques espirituais que podem causar angústia, medo e confusão. Então, como devemos lidar com isso? A Bíblia nos dá algumas orientações claras. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo fala sobre a armadura de Deus, que é uma metáfora para a proteção espiritual que devemos ter. Ele nos aconselha a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecermos firmes. Esta armadura inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração constante. Essas são as nossas ferramentas para resistir aos ataques espirituais e vencer a batalha contra as forças do mal. Jesus também nos deu o exemplo de como lidar com os demônios. Ele expulsou demônios com autoridade e sem medo, sempre confiando no poder de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus diz: "E estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Isso significa que os cristãos têm a autoridade, em nome de Jesus, para enfrentar e expulsar qualquer força maligna. Mas é importante lembrar que essa autoridade não deve ser usada de forma leviana. Em Atos capítulo 19, versículos 13 a 16, vemos um grupo de exorcistas judeus tentando expulsar demônios usando o nome de Jesus sem realmente conhecer ou crerem nele. O resultado foi desastroso. Os demônios reconheceram que eles não tinham a autoridade de Cristo e os atacaram violentamente. Isso nos ensina que, sem um relacionamento genuíno com Jesus e sem o poder do Espírito Santo, não temos força contra as forças espirituais malignas. Então, como podemos nos proteger e proteger nossos entes queridos de influências demoníacas? Primeiramente, precisamos estar firmes em nossa fé e caminhar com Deus diariamente. Isso inclui orar regularmente, ler e meditar na Palavra de Deus, estar em comunhão com outros cristãos e viver uma vida de obediência a Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, somos instruídos: "E sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Estar submetido a Deus é a nossa maior proteção contra o maligno. Também é essencial conhecer a verdade da Palavra de Deus para que possamos identificar as mentiras e as táticas do inimigo. Os demônios são mestres do engano, e uma das suas armas mais poderosas é a mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus chama Satanás de pai da mentira. Portanto, se queremos resistir ao diabo e suas mentiras, devemos se encher da verdade de Deus. Por fim, é importante lembrar que o foco da nossa fé não deve estar no diabo ou nos demônios, mas em Deus. Nossa adoração,
Nossa confiança e nossa esperança devem estar sempre voltadas para o Senhor, que é nosso Salvador e Protetor. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12, versículo 2, estamos mais preparados para enfrentar qualquer desafio espiritual que surge em nosso caminho. Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre os demônios, possessões e como a Bíblia nos orienta a lidar com essas questões espirituais, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você tem alguma experiência ou pensamento sobre o tema, compartilhe nos comentários. Vamos continuar essa conversa e aprender juntos. Que Deus abençoe sua vida e que você caminhe sempre na luz e na proteção do Senhor.